Olá, tudo bem? É um prazer novamente estar com vocês para que juntos nós possamos dar continuidade a essa série de estudos bíblicos. Para você que é novo no meu canal, meu nome é Silvestre, é um prazer ter você aqui conosco. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, aperte o like para que o canal possa crescer e muitas outras pessoas possam ter o privilégio de conhecer também sobre a Palavra de Deus. Hoje estudaremos um novo estudo que tem como título A Beleza da Criação Divina. Fica comigo e vamos estudar a Bíblia. Pegue uma caneta, pegue um caderno, anote todos os versos da Bíblia que for dito aqui nesse estudo, para que você possa sentar com calma e rever tudo que foi passado aqui no vídeo, tá bom? Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza e exatidão. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano e entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Como disse um estudioso do passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos no presente estudo. Como é de costume, nós não podemos estudar a Bíblia sem antes pedir o auxílio do Espírito Santo. Vamos fechar nossos olhos e falarmos com nosso Deus. Oremos. Querido Pai Celestial, louvado, exaltado seja o Teu santo nome, Senhor. Nós clamamos o Teu Espírito neste momento, para que possa abrir nossas mentes no estudo que iremos estudar a seguir. Nós pedimos que o Senhor venha ser o nosso professor. Oramos segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos para a nossa primeira questão de hoje. Como era a Terra antes de ser criada? Pega a sua Bíblia e vamos lá. Vamos abrir em Gênesis capítulo 1, verso 2. Gênesis 1, 2. Pegou sua Bíblia? Então vamos lá. E diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então a terra, antes de ser criada, era um grande abismo. E quando vamos ler nos versos seguintes, vocês vão entender. Vamos para a nossa questão 2. Como foi formado o universo? Nós sabemos que a Terra era um abismo. E para entendermos melhor, vamos para Hebreus. Hebreus capítulo 11, verso 3. Vou estar abrindo a minha Bíblia, você também pode fazer o mesmo. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Que diz o seguinte: Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, todo aquele que se achega a Deus, ele deve crer que Deus existe e que se torna galardoador daquele que o busca. Vamos também em Salmos capítulo 33, versículo 6 e versículo 9. Salmos 33, verso 6 e verso 9. E diz o seguinte: Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Verso 9.
pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então nós vemos aqui que o próprio Deus, ele criou todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo. Tudo era perfeito. Deus, ele criou tudo. Mas quem juntamente com Deus participou do ato da criação? Vamos para Gênesis capítulo 1 e 2. Diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, nós vemos aqui que, além do Deus Criador, o Espírito Santo também ajudou a criar a Terra e todo o universo. Quando também abrimos lá em João, vou estar abrindo a minha Bíblia para vocês. João, evangelista, que está depois de Lucas. João, capítulo 1 e 3. E diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui está falando de Jesus. Deus criou todas as coisas. E quando pegamos Gênesis capítulo 1, verso 2, o Espírito Santo estava ali com Deus, criando tanto o planeta Terra como todo o universo. E quando vimos aqui para João, capítulo 1, de 1 a 3, vemos que Jesus também estava junto com Deus e com o Espírito Santo, criando o universo também. Então são três pessoas coeternas. E vou fazer um vídeo posterior, onde que vemos que a Trindade, cada um tem um papel diferente no plano da redenção do ser humano. Então nós vemos aqui que Deus, o Espírito Santo e Jesus, eles três criaram tudo que existe, tanto as coisas visíveis como as invisíveis. Como foi o processo diário da criação? Só para vocês lembrar, eu vou ler o primeiro dia, o que Deus criou. Eu vou explicar algo para vocês, que talvez vocês não sabiam. Gênesis capítulo 1, do 3 ao 5. E diz o seguinte: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Vocês perceberam que a tarde veio primeiro do que a manhã? Se vocês pegar todos os dias da criação, vocês vão ver que em todo o finalzinho de dia Deus fala assim: houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Sabe por quê? É porque à noite, quando a Bíblia fala de tarde, ela vem falando de noite. A parte escura vem primeiro do que a manhã. Então, segundo a Bíblia, o dia literal, ele começa à noite. Ou seja, quando o sol se põe, quando o sol está se pondo ali está acabando um dia e começando outro. E como podemos comprovar isso? Quando nós pegamos Daniel capítulo 7, verso 25, há uma profecia que Deus deixou para nós, dizendo que no futuro o homem mudaria os tempos e a lei. Olha para você ver.
Aqui, ó, Daniel capítulo 7, versículo 25, e diz o seguinte, 7:25, ó, proferirá palavras contra o Altíssimo, que está falando que alguém no futuro faria isso. Vamos fazer um vídeo mais para frente, depois que terminarmos essa série, e vocês vão saber quem é essa pessoa que proferiria palavras contra Deus. E diz assim, ó, no verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metades de um tempo. Entendeu? Mas o que isso tem a ver com Gênesis, aqui na criação? Ó, segundo a Bíblia, o dia começa assim quando o sol se põe. Ali está acabando um dia e começando o outro. Mas quando nós olhamos para o relógio do tempo mundial aqui nessa terra, tudo foi mudado. Hoje, para o homem, um dia ele acaba às 11 horas e 59 minutos e 59 segundos. E para o homem ali está começando outro dia. Mas isso não está na Bíblia, isso foi mudado pelo homem. Mas segundo a Bíblia, o dia ele começa assim quando o sol está se pondo no horizonte, está iniciando a parte escura, que é a noite. Ou seja, amanhã é a segunda parte do dia. Ou seja, amanhã ali quando já está atingindo as 3 horas da tarde, 4, 5, ali está finalizando um dia, segundo a Bíblia, está prestes a começar outro dia. Entendeu? Por isso, houve tarde de manhã. Amanhã é a segunda parte do dia, tá bom? Como hoje, nós estamos no domingo de manhã, então na verdade nós já estamos na última parte do domingo. Quando estiver dando em volta aí das 4 da tarde, 5, que o sol já estivesse pronto, ele está acabando o domingo e começando a segunda-feira. Entendeu? Vamos aqui continuar nosso estudo aqui. Então no primeiro dia Deus fez a luz e separou o dia da noite. No segundo, do verso 6 ao verso 8. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Viu de novo aqui? Que houve tarde e manhã o segundo dia? Então no segundo dia, Deus criou o firmamento e separou as águas. No terceiro dia, do verso 9 ao verso 12, no capítulo 1 de Gênesis, do verso 9 ao 12, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares, e assim se fez. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus, a terra, e produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores frutíferas que davam frutos segundo a sua espécie, cuja semente estava neles, conforme a sua espécie. E viu Deus que tudo isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Então no terceiro dia, separou Deus a terra dos mares e criou a vegetação,
no quarto dia, do verso 13 ao verso 19. Disse também Deus, verso 14, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazeres separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais, para estações, para dias e anos. Até o verso 19. E seja para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os grandes luzeiros, o maior para governar o dia, que é o sol, e o menor para governar a noite, que é a lua. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Então, no quarto dia, Deus formou os grandes astros, o sol, a lua, as estrelas, e colocou cada um no seu devido lugar. No quinto dia, do verso 20 ao verso 23, e disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai e enchei-vos a terra, e enchei-vos as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Então no quinto dia Deus criou os peixes, os animais marinhos e as aves. Isso foi no quinto dia. No sexto dia, do verso 24 ao verso 26, o verso 31. Disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Vamos agora para o verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então, no sexto dia, criou Deus os animais, o homem e a mulher. E no sétimo dia, o que Deus fez? Vamos para Gênesis capítulo 2, Gênesis 2, 1 a 3. E diz assim, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Verso 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, no sétimo dia, Deus fez apenas 3 coisas. Ele descansou, abençoou e santificou. O sétimo dia é o sábado, é um dia santo, um dia de descanso, porque o próprio Deus, Ele abençoou, descansou e santificou esse dia para que possamos lembrar da criação das suas próprias mãos.
Vou finalizar o estudo por aqui. No próximo estudo continuamos. Mas como está escrito, conforme está lá em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Se você entendeu o estudo até aqui, você pode escrever nos comentários. Se você não entendeu, pode comentar também e pode mandar para mim a parte que você não entendeu, que irei tirar todas as suas dúvidas. Para finalizarmos nosso estudo de hoje, vamos mais uma vez falarmos com o nosso Deus. Oremos. Nosso bom Deus e eterno Pai, obrigado porque até aqui nós tivemos o privilégio de conhecer mais um pouquinho da Tua Santa Palavra. Conhecemos a respeito da criação, que o Senhor criou um mundo perfeito, com seres perfeitos, tudo perfeito. Pedimos que o Senhor continue abrindo o nosso coração, nosso entendimento, para que no decorrer dessa série de estudos possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Abençoe esse internauta que ora comigo neste momento, aonde quer que ele esteja. Essas bênçãos que pedimos em nome de Cristo Jesus.